Ata da 40ª sessão do 4º ano da 18ª legislatura. 9 horas, 38 minutos. Aberta a sessão ordinária, presidida pelo vereador Romário Policarpo. Convidou o vereador Anselmo para fazer o texto da Bíblia e lida a ata foi assinada pelos vereadores Romário Policarpo, Anselmo Pereira, Paulo Magalhães. Primeiro secretário em exercício. No expediente foram lidos os seguintes ofícios. 386, Gabinete do Prefeito. Projeto de Lei 148, Chefe do Executivo, subvenção econômica de R$2.100.000 para a CMTC. Ofício 387, mensagem para conhecimento sobre abertura de créditos adicionais. Fundo Municipal de Assistência Social, R$5.957.000. Os vereadores Anselmo Pereira, Romário Policarpo, Gustavo Guinel, Magalhães solicitaram um minuto de silêncio ao falecimento de Maria Alice Coutinho, José Martinez, Eugêniton, Carlos Pereira Nascimento e Sebastião Ferreira, respectivamente vítimas do Covid. Apresentaram matéria os vereadores Cabo Sena, doutora Cristina, Paulo Magalhães, Denise Trindade, Anselmo Pereira, Sabina H6, Alfredo Bambu e Wellington Peixoto. 10:04. Ordem do dia. Veto ao projeto de lei 035 do vereador Alvo da Universo. Alienação por doação não onerosa de bens móveis, acervo patrimonial. Votação única. Foi aprovada pela comissão do voto separado de Wellington Peixoto. O veto foi... O referido veto foi mantido e encaminhado ao núcleo de processamento de controle para comunicar ao prefeito. Projeto de decreto legislativo 13, Paulo Magalhães, título honorífico cidadão goianiense, Odair Fernandes da Silva. Comissão de Justiça e Redação, Tatiana Lemes. Votação única. Por falta de quórum qualificado, 2/3, a votação ficou para a próxima sessão. Os requerimentos 3042 a 362, aprovados de plano pelo senhor presidente. 11:38. Não havendo quórum qualificado para a votação do projeto de decreto legislativo do vereador Paulo Magalhães, o senhor vereador presidente Romário Policarpo convocou outra sessão para hoje, terça-feira, e lida a ata e devidamente estando de acordo, será aprovada pelos membros da mesa. Lida a ata, não há pedido de impugnação nem de justificação, declaramos a ata aprovada. Leitura do expediente, secretário. Mensagem 24, autógrafo de lei, projeto de lei, Fundo Municipal de Saneamento Básico de Goiânia, lei que cria o Conselho Municipal de Saneamento Básico. Mensagem 25, autógrafo de lei, projeto de lei 072, de autoria do vereador Anderson Bocão, veto parcial. Mensagem de lei 026, Gabinete do Prefeito, veto parcial ao projeto de lei 080 do vereador Denise Trindade. Gabinete do Prefeito, veto integral, projeto de lei do vereador Zander, estabelece criação de espaço limitado e cercados livres para circulação de cães e animais. Ofício 392 do Gabinete do Prefeito, para conhecimento sobre a abertura de créditos adicionais extraordinários à Secretaria Municipal de Goiânia, no valor de R$8 milhões. Lido expediente, o momento é destinado à apresentação de matérias. Presidente. Vereador Anselmo Pereira. Senhor presidente, eu, no tempo oportuno, para não prejudicar, eu gostaria de pedir um minuto de silêncio à morte de um dos líderes da região do Itaipu e de toda a região sudoeste. Nosso querido amigo, um dos maiores lutadores por lá, Zé do Bar, faleceu não vítima de Covid, mas de ataque fulminante. E, ao mesmo tempo, o bispo Venâncio, da Igreja do Santuário do Rei dos Céus. Este, sim, morreu de Covid. Aproveitar, senhor presidente, para saudar a minha querida deputada Leda Borges, devidamente recuperada, uma mulher atuante, dedicada às causas de toda a região, principalmente a região do entorno de Brasília, ex-secretária, uma folha de serviço prestado ao Estado de Goiás, fantástica. E o que nos deixa muito feliz, tanto ela quanto o vereador Felisberto, é a nossa alegria de vê-los serem combativos, inclusive biologicamente, no enfrentamento do Covid. Os senhores são a resistência dessa moléstia do século XXI. Vereador Felisberto, vereador Anselmo, quando pegou e eu vi que ele estava ruim, eu ainda brinquei com um amigo meu que também é amigo dele, falei assim, o vereador Felisberto vai ficar bem, ele é enjoado demais, nem o vírus vai aguentar ele.
Mas brincadeira, vereador Felisberto. Vossa Excelência sabe do carinho e apreço que tem pelo senhor e fiquei muito feliz com a recuperação de Vossa Excelência. Eu citei o vereador Felisberto, logo em seguida o vereador Paulo Magalhães. Presidente, eu quero agradecer todo o apoio da Câmara no momento em que eu estava passando por essa fase delicada da vida. A deputada sabe bem o que eu estou dizendo. Eu e a Morte ficamos lado a lado por mais de uma semana e eu tive o apoio de toda a sociedade. Felizmente que a casa não, em momento algum, se omitiu no apoio, na solidariedade, e eu quero enaltecer e agradecer de uma forma especial o vereador doutor Paulo Daia, o que no momento mais delicado ele saiu antes das 6 horas, vereador Anselmo, estava lá no hospital procurando uma vaga, esperando a remoção. Então eu sei que o vereador Anselmo, você, presidente, o líder Anselmo, doutora Cristina, Zander, todos tiveram uma participação e eu quero aqui desejar a todos que nunca pegue esse vírus. E se pegar, não pegue esse bravo como eu peguei. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador. Vereador Paulo Magalhães. Senhor presidente, bom dia a todos os vereadores, vereadora, deputada que aqui nos faz, Leda, fazendo aqui, marcando sua presença. Eu gostaria, senhor presidente, um minuto de silêncio, referente à minha amiga do setor Pedro do Vico, uma filha de um dos fundadores do setor Pedro, Irene Santos. Faleceu ontem também, vítima do Covid-19. Realmente o povo não está dando atenção, mas essa praga está matando. É um amigo invisível. Então gostaria que constasse em ata também e que colocasse um minuto de silêncio em homenagem à família da Irene, família Santos, setor Pedro do Vico. Já darei um minuto de silêncio e quero um minuto de silêncio ao bispo Venâncio, Zé do Bar, a Irene Souto e a meu amigo pessoal que veio a falecer, não vítima de Covid, foi passar por uma cirurgia e infelizmente não resistiu. O guarda civil metropolitano Edno Clésio, infelizmente veio a óbito nesse final de semana. Vereador Felisberto, quer acrescentar mais algum nome? Presidente, o padre Alaô era professor meu da Universidade Católica, antiga católica, era o pároco aqui da igreja do nosso ferroviário, vítima também da Covid. Daremos um minuto de silêncio. Vereadora doutora Cristina. Bom dia, presidente Romário Policarpo. Quero mais uma vez aqui cumprimentar o vereador Felisberto Tavares, recuperado do Covid, e a nossa deputada estadual também em recuperação, porque esse vírus, nós ainda não temos o domínio absoluto sobre ele e ninguém sabe ainda as consequências. Não tiveram a mesma sorte, meu vizinho, Egenilton, que infelizmente foi abatido pelo Covid na semana passada, e o nosso querido padre Alaor, um defensor do meio ambiente, defensor do capim-puba, que sempre pediu socorro a essa casa por aquele rio que é aqui muito próximo a nós. Então fica aqui também meus sinceros sentimentos por todas as pessoas que estão fazendo sua passagem nesse momento tão trágico da humanidade que é abatido pelo Covid. Quero registrar como presença honrosa também a presença da presidente do Conselho Estadual da Mulher, a Ana Rita, que nessa manhã nos acompanha em plenária, e também presença honrosa da nossa deputada estadual Leda Borges e da Maria Eduarda Limonge, a Madu Limonge, uma artista aí em ascensão aqui no estado de Goiás e no Brasil, né? Em nome dessas 3 mulheres, cumprimento todas as mulheres, Regina Perry, que está aí, pré-candidata a vereadora. É uma honra para essa casa receber vocês nessa manhã. Doutor Paulo Daia. Bom dia, senhor presidente, nobres pares, quem nos acompanha pelas redes sociais. Senhor presidente, encaminha aqui vários projetos de lei e gostaria de fazer uma saudação muito especial à nossa querida deputada Leda Borges, pré-candidata à prefeitura em Valparaíso, e contará com o apoio integral, absoluto do PMN
para que aquela cidade possa voltar a prosperar. Parabéns, conte com o nosso apoio. Obrigado, senhor presidente. Na hora. Convido o vereador Paulo Magalhães para que faça uso da tribuna por 10 minutos com direito à parte. Vereador Paulo Magalhães. Presidente, conformidade, eu cedi meus 10 minutos para as mulheres se defender e o CRES me pediu os 10 minutos hoje para que ele possa fazer a sua defesa. Eu até pensei que ele tinha pedido desculpa, tanto é que eu falei várias vezes, os 10 minutos estão à sua disposição, Crécio. Clécio Alves. Senhor presidente, o vereador Paulo Magalhães, ele erra fazer minha defesa. Eu não sou bandido não, senhor presidente. Bandido que faz defesa. Eu pedi e quero pedir para Vossa Excelência, já determinei que passe o vídeo da sessão, da votação, do veto do projeto da vereadora Tatiana Lemos, onde foi mostrado na mídia apenas um pedaço do que aconteceu na sessão, quando eu pedi que cortasse a fala da vereadora, porque a vereadora estava me ofendendo, gritando comigo, me falando palavras que não deveria. Eu acho que nós nos excedemos. Eu assumo, não precisava alterar a voz para cortar a fala da vereadora, cumprir o regimento, e isso vai ser mostrado no vídeo, que Vossa Excelência vai colocar. Quando você tem um microfone, você não precisa alterar a voz. Então, se eu errei e me excedi alterando a voz, a vereadora também excedeu. É uma vereadora que eu sempre respeitei, assim como respeito todos e todas aqui. E vai mostrar o vídeo, senhor presidente. Eu quero aqui já antecipadamente me dirigir a todas as mulheres e a todos os homens também. Porque o respeito, ele cabe não somente às mulheres, mas também aos homens. Até os animais o respeito é cabível. Eu já fui presidente desse poder, sou pela segunda vez vice-presidente, eleito com os votos das vereadoras Cristina Lopes, Sabrina Garcês, Leia Kleber e doutora Cristina, com muita honra, com muita honra. Agora, aquele episódio, Vossa Excelência está aí no exercício da presidência, existe um regimento nessa casa. Como existe na Assembleia Legislativa, está aqui a deputada Leda Borges, que sabe que existe. Existe momento, senhor presidente, em que o corte da palavra, ele se faz necessário. E já teve isso, inclusive com homens aqui, não é só com mulher não. Quando eu presidia, e eu mesmo sei o seu presidente, a vereadora Tatiana Lemos, naquele momento, ela foi injusta comigo, da mesma forma que eu também fui injusto com ela, alterando a voz. Agora, eu quero pedir, se alguma mulher ou algum homem se sentiu incomodado, eu peço desculpas a todas as mulheres e a todos os homens, senhor presidente. Antecipadamente peço que Vossa Excelência passe, por gentileza, o vídeo de toda a votação. Muito obrigado. Será passado. Vereador Paulo Magalhães. Já estou aqui, senhor presidente. Pode concluir seu tempo aí. Bom dia, senhores vereadores, presidente, as mulheres que se encontram nesse plenário. Quando eu citei o vereador Crécio, que eu tinha dado os 10 minutos para as mulheres se defender, realmente de um debate que houve entre o Crécio e a Tatiana, eu não quis dizer que ele é bandido para se defender, não. Eu acho que tudo que é falado pode ser corrigido. Mas já que ele não teve a humildade de pegar meus 10 minutos, eu vou aproveitar os 10 minutos para falar da vida. Hoje foi mais uma amiga minha que realmente tombou perante essa peste invisível que está matando. E a população não está nem aí. Olha, todo dia morre 5, 6, 7, 10 pessoas por dia. E ninguém
eu gostaria de pedir ao plenário que, quando tiver alguém na tribuna, possa respeitar a fala minha. Tiãozinho, ex-líder do governo, por favor, assentar na sua mesa para que eu possa falar. Então, o que eu queria dizer a vocês, eu estou preocupado com a pandemia que está aí, e os nossos governantes, tanto o Ronaldo Caiado quanto o Íris, está preocupado, deram a oportunidade de abrir o comércio, as indústrias, para que nós pudéssemos realmente produzir, mas é claro e evidente que temos que ter responsabilidade. Se não temos responsabilidade, realmente vamos pagar caro, que a pandemia não está realmente respeitando tamanho e nem idade, o meu amigo Policarpo. Todos estão arriscados a morrer. Eu não sei se na Assembleia eles estão preocupados com essa doença invisível que está matando. A pandemia está solta no ar. E é necessário que nós tenhamos responsabilidade. Olha, disseram aí que temos UTI sobrando. Não tem UTI sobrando. Está faltando. Então nós temos que ter obrigação de falar a verdade. E nesta casa, eu tenho dito todos os dias que subo nessa tribuna aquilo que o povo quer ouvir. Portanto, eu quero agradecer a atenção de vocês e vou falar sobre um assunto que eu estou apresentando hoje, um requerimento, pedindo ao prefeito Íris Rezende Machado para que possa resolver e esclarecer sobre a regularização da área de posse que ocupa o fundo do vale, na Avenida Jardim Botânico, Segunda Radial e Alameda Botafogo. São mais de 300 famílias que dependem do prefeito regulamentar a situação deles para que eles possam ter uma escritura. Moram há mais de 50 anos, mais de meio século naquele local e não poderão ser despejados. Inclusive, tem um decreto do prefeito, na época, Antônio, não me lembro qual que é o Antônio, Daniel Antônio, que aquela área seria realmente desafetada para que aquelas pessoas pudessem continuar, Zander, assentadas naquele local. E aí vem a justiça pedindo a reintegração de posse. Aí confronta a lei do Daniel Antônio com a justiça. E nessa luta entre o poder judiciário e a população, eu tenho um lado, eu vou ficar do lado mais fraco, daqueles que lá moram há mais de 50 anos. Doutora Cristina, o assentamento dessa cidade deveria respeitar o tempo que a pessoa mora no terreno. Há mais de 50 anos, mais de meio século. E a senhora lembra muito bem daquela briga que nós tivemos aqui sobre a Avenida Marginal, que ela teria que passar ali, mas como se o Botânico vai até a Segunda Radial, e nós não temos mais nada a ver. Nós temos hoje a ponte no Nato Mota, que dá para cima sim, vamos respeitar o Jardim Botânico, mas para baixo já não tem mais nada, doutora Cristina, a não ser pé de abacate, pé de manga e frutas no fundo de quintal. Então, de forma que mais de 300 famílias merecem o respeito da administração municipal, tanto do Estado como da Prefeitura. Eu não sei se aquela área, doutora Cristina, pertence ao Estado ou se pertence à Prefeitura, porque ali temos muitos lotes, foram doados pela dona Gessina Borges Teixeira, e na época, na década de 50, quando lá cheguei, 56, 57, doutora Cristina, menino, era um cerradão, onde os desbravadores lutavam abrindo um poço de cisterna e construindo sua casa com adobe. Maçando o barro com o pé, eu fiz isso, para construir o barraco de 3 cômodos. Então, de forma que fica aqui um apelo para mexer na sensibilidade do prefeito Íris Rezende Machado, através da Secretaria de Planejamento e Fiscalização, para que nós possamos desafetar aquela área e realmente fazer o assentamento valer a pena, entregando as escrituras, doutora Cristina. São famílias carentes que lá moram, não tem condições de pagar aluguel, já moram há mais de 50 anos, por que não doar aquele lote para aquelas famílias?
Então, de forma que eu faço esse apelo aqui nessa manhã, e dizer às mulheres, unidas jamais serão vencidas, doutora Cristina. E eu sempre estive ao lado das mulheres nessa casa. Pode contar comigo. Paulo Magalhães apoia ao trabalho da doutora Cristina, da Priscila TJ, da vereadora Sabrina, que realmente tem feito a diferença nessa casa, principalmente como presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Está dando show nessa casa. E também não posso negar que nós temos um rapaz jovem, que é presidente da comissão mista, que é o Luca Quitão, que está aí conduzindo os trabalhos das subcomissões do plano diretor. Portanto, doutora Cristina, que foi a relatora na Comissão de Constituição e Justiça, o meu respeito. A vocês, mulher, fica aqui o meu abraço e meu respeito. Muito obrigado, tenho dito. Vereador André Zeredo, questão de ordem. Bom dia, presidente. Bom dia, demais colegas. Queria saudar de forma muito especial a deputada Leda Borges. Seja muito bem-vinda a essa casa, uma mulher que de fato tem um trabalho atuante em prol da nossa cidade, nosso estado. Mas, presidente, em tempo eu ainda quero apresentar um projeto de lei que declara de utilidade pública ação beneficente do residencial Vale dos Sonhos e um título de cidadão goianiense ao senhor Derli Cunha Fialho, que é hoje diretor superintendente do SEBRAE, que tem dado, de fato, um vigor a mais nas ações empreendedoras para micro e pequenas empresas na nossa cidade. Então, são esses dois projetos que apresento hoje. Obrigado. De antemão, vereador, quero aproveitar aqui a fala de Vossa Excelência para lhe parabenizar pelo projeto sancionado pelo prefeito Iris Rezende em relação à prática de preços abusivos durante a pandemia nessa capital. O projeto de Vossa Excelência aprovado por essa casa foi sancionado e será de grande valia nesse momento para a nossa cidade de Goiânia, em um momento tão difícil quanto esse. Parabéns, vereador. Vereadora doutora Cristina. Bem, vereador Paulo Magalhães, a questão fundiária em Goiânia é uma questão muito complexa. Nós tivemos aí na pandemia um despejo das famílias lá do São Marcos e aí um recuo pela prefeitura por uma questão de justiça. E é a justiça quem está aí sendo a guardiã da segurança das pessoas. E no episódio, eu estava escrita nos 10 minutos, mas já foi superado, no episódio de agressão, lá no Cais, bairro Goiás, na sexta-feira à noite, Cais Vila Nova, e no sábado, lá no Cais Urias Magalhães. É urgente a retomada de segurança nas unidades de saúde, seja pela Guarda Civil Metropolitana, que tem competência e qualificação para promover essa segurança, ou por segurança privada armada. O que não se pode mais são as equipes das unidades terem um risco duplo. Pode concluir, vereador. Um, de contrair o coronavírus, e o segundo, de ter um tiro proferido por alguém alterado dentro da unidade, levando um tiro na cabeça, porque é isso que se anuncia se não houver o cumprimento da determinação da Justiça do Trabalho por parte da Prefeitura. Encerrado o pequeno expediente, convido o vereador Zander Fábio para que me auxilie à mesa como secretário. Vereador Zander. Vereador Zander. Tá bom? Senhor presidente, muito bom dia a todos, um bom dia à deputada Leda, prazer recebê-la aqui na nossa casa. Projeto 013, de autoria do ilustre vereador Paulo Magalhães, que concede título honorífico de cidadania goianiense ao senhor Odair Fernandes da Silva, pelos relevantes serviços
prestados à comunidade dessa capital. Autor Paulo Magalhães, passou pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, relatora ilustre vereadora Tatiana Lemos, e a conclusão é pela aprovação. O projeto ele já havia sido discutido, ele já está em votação. Votação nominal no painel. Peço aos vereadores que estão no plenário que façam já as suas votações. O projeto está em votação. Votando sim, aprova o título. Votando não, rejeita o título. Durante a votação do título, eu já passarei aqui a palavra para os convidados, a deputada Leda Borges. Você gosta que fala Romário? Romário, Policarpo, Eu gosto de falar. chama de tudo. Pronto? Bom dia a todos. Bom dia a esta Casa de Leis da capital do estado de Goiás. Quero cumprimentar o senhor presidente, excelentíssimo presidente, vereador Policarpo. Quero agradecer ao convite da vereadora Cristina, cumprimentando todas as vereadoras que aqui estão, cumprimentando na pessoa do vereador Paulo, Dr. Paulo Daier, Álvaro, Andrei, todos os vereadores presentes. Eu gostaria apenas de dizer a todos os presentes, os plenários que nos assistem, a vereadora Tatiane, que não pode estar aqui, mas está em sessão remota, pela questão da saúde, que eu passei por muitas provações como deputada, a única, eu e a Adriana Corsi, em 41 cadeiras na Assembleia Legislativa, por muitas situações constrangedoras. Como vereadora, também sofri muitas situações constrangedoras e fui a única vereadora até hoje na minha cidade que teve microfone cortado durante a minha fala. Então, a gente sente na pele essas questões que a cada instância de poder, nós somos a cada dia mais desrespeitadas. Me sinto na alma também desrespeitada, porque o primeiro ano deste segundo mandato meu de deputada estadual foi muito difícil enquanto mulher. Enquanto mulher que teve 35.040 votos, a 14ª cadeira da Assembleia. Então, nós nos sentimos desrespeitadas e isso me afeta muito. Por isso estou aqui, para dizer que em pleno século XXI basta. O poder, ele emana do povo e nós representamos igualmente. O lado a lado, o caminhar com respeito, com solidariedade, ninguém quer o lugar de ninguém. Os espaços são ocupados porque lutamos juntos. E eu tive muito apoio das vereadoras desta casa. Tive muito apoio das instituições não governamentais, a ponto de hoje, o deputado que fez tudo isso conosco, ele não nos enfrenta, ele não nos desrespeita, ele se calou. Então, a minha vinda aqui é uma vinda, vereador Clécio, desculpa, eu vou te citar. Infelicidades às vezes na nossa fala. Eu não sou juiz nem promotor para vir aqui inquirir, acusar. Mas se nós estamos aqui hoje, é porque a gente se sente assim. Longe de mim querer, eu nem conheço Vossa Excelência, no sentido parlamentar, deve ser um ótimo parlamentar, senão não teria sido presidente desta casa, hoje vice-presidente. Mas há coisas que nos machucam. Há coisas simples que nos machucam, no desrespeito. Não precisam ser grandes coisas, pequenas coisas. Às vezes a forma de olhar o mundo, às vezes a forma de dizer o mundo, às vezes a forma de se postar diante do mundo, ela difere.
Nós temos um outro olhar, e os homens outro olhar, são os talentos. Mas, presidente Policarpo, eu vim aqui dizer da minha experiência, tanto com a Covid, tenham cuidado, não é fácil o que eu tenho passado. As consequências, Felisberto, de vereador Felisberto, são graves. Eu não estou recuperada e tenho várias sequelas, estou com várias sequelas, inclusive pneumonia. E vim aqui emocionalmente dizer, não façamos isso. O mundo precisa das mulheres e precisa dos homens. Precisa de olhares diferentes, de talentos diferentes. Então, minha solidariedade, sim, a Tatiane. E eu fiz esse pronunciamento lá na Assembleia e hoje vim pessoalmente dizer que nos olhem como colegas, como políticas, como mulheres posicionadas, como mulheres que defendem causas que vocês também defendem. Eram essas as minhas palavras, longe de mim aqui, viu, Excelência? Essa é a minha opinião, porque eu passei momentos muito difíceis na Assembleia e eu tive muito apoio das minhas colegas vereadoras parlamentares. Então a gente se sente muito feliz de estar aqui nesse momento. Agradeço a oportunidade e eu estou passando um pouco mal e eu fico emocionada, mas muito obrigada, Cristina, pelo convite de estar aqui. Longe de mim, vereador Clécio, eu o respeito como homem e como parlamentar. Muito obrigada. Vereadora Leda, como sempre é um prazer ouvir Vossa Excelência. Presidente, eu puder, só fui citada. Vou lhe dar a palavra, vereadora Tatiana. Está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Então Você tá. está me ouvindo bem? Estou ouvindo também. Já vou lhe dar a palavra, só vou fazer um agradecimento aqui à nossa deputada por estar nessa casa. Ela que é sempre muito bem-vinda aqui. Inclusive, vou cobrar que acho que Vossa Excelência deveria vir aqui mais vezes, porque a gente tem muito a aprender com o trabalho de Vossa Excelência e por tudo que tem feito, não só por Goiânia, como pelo estado de Goiás. Então, muito prazer em tê-la aqui, muito prazer em recebê-la e muito prazer também em ouvi-la. A senhora que tem sempre uma luta, sempre argumentos muito firmes naquilo que defende. Então, é com muita honra que nós a ouvimos nesse momento. A palavra para a vereadora Tatiana. Senhor presidente, eu não poderia deixar de agradecer minha querida amiga Leda, amiga também da minha mãe, colega de trabalho, e uma mulher combativa que nos inspira e orgulha muito a todo o nosso estado. Eu gostaria de estar aí presente, mas eu fiz uma cirurgia que foi um pouco mais agressiva do que eu imaginaria que fosse, então está impossível para mim. Mas, deputada, eu fiquei muito emocionada com a sua presença, com as suas palavras. Você, como mulher que sempre foi combativa, uma mulher que sempre foi inspiração para outras mulheres, uma mulher que entende que nós só teremos democracia plena quando nós estivermos ocupando os espaços de poder de forma igualitária com os homens, ou com um mínimo de representatividade. Hoje, 2 cadeiras na Assembleia, com 41 deputados, nós sabemos que não é o suficiente, mas você e a deputada Adriana, Vossa Excelência e a deputada Adriana, fazem com maestria esse trabalho. Muito obrigada, me emocionou muito a presença de Vossa Excelência e desejo aí uma plena recuperação. Obrigada mesmo, jamais vou esquecer dessa atitude tão grande, tão nobre da sua parte. Vou só encerrar a votação, vereador Felisberto. Vereador Carlinho Café para declaração de voto. Ele não está conseguindo votar ali com o cartão. Vereador Carlinho Café, como vota? Obrigado, senhor presidente. Bom dia, deputada. Seja bem-vinda a essa casa.
Meu presidente, só quero fazer uma declaração de voto para o título cidadão de autoria do vereador Paulo Magalhães. Eu voto sim. Obrigado, vereador. Vereadora Tatiana? Como vota a vereadora Tatiana? Eu votei pelo chat, eu voto sim também. Votou sim? Então, 24 votos, título vereador Alfredo Bambu. Perdão, vereador. Senhor presidente, pode declarar voto também que o cartão meu não funcionou? De voto sim também. E agradecer aí a presença da deputada aqui, visitando nossa aí, que nós possamos realmente estar colaborando com ela aí. É declaração de voto, vereador Paulo? Ou Vossa Excelência já votou? Já votou? Então, lá a declaração de voto assim que encerrar a votação. Contando com o meu voto, que também é voto favorável, 26 votos favoráveis à aprovação do título aprovado. Declaração de voto, vereador Paulo Magalhães. Eu quero agradecer a todos os vereadores que votaram, vereadoras, e dizer que é justiça, porque é um músico que há mais de 40 anos está na banda Ciclone, é meu amigo de juventude, e fez questão de me pedir para que eu arrumasse um título para ele, e eu só dou título para quem tem serviço prestado, e ele tem um serviço prestado, realmente fazendo vários bailes de show, de formatura, casamentos e festas de final de ano. Portanto, eu quero agradecer a todos, que Deus abençoe todos os vereadores que votaram favorável a esse título. Muito obrigado. Felisberto Tavares. Eu queria cumprimentar mais uma vez a deputada Leda, dizer, deputada, que quando 3 dias após os sintomas que apareceu, eu, como um cidadão comum, procurei o hospital público, o HCamp, onde é cantado em prosa e verso, desde quando começou a pandemia desse governador, que estava equipando o hospital. Eu fui para lá, fiquei o dia inteiro e à noite, montado todos os equipamentos em mim, não aproximou de mim nenhum médico. As enfermeiras colocou soro e eu via que era somente soro para segurar minha veia. Lá para as 10 horas da noite, vereador Zander e deputada Leda, que eu acho que é um crime, que a Assembleia deve verificar onde é que está indo o dinheiro que foi mandado do governo federal para o governo estadual, que não está sendo aplicado onde deveria aplicar, que é no hospital de campanha. Depois, vereador Zander, me liberaram às 22 horas, recomendando, se eu piorasse de estado, era para voltar imediatamente. Como se lá eu estivesse, inclusive todo com as veias e todo equipado, na cama. Para concluir, vereador. 5 morreram por falta de assistência no hospital onde deveria ser melhor assistido. Então eu solicito aos deputados que verifiquem isso, porque está morrendo gente à torta direita e a gente acreditando que o hospital de campanha é um hospital que assiste bem as pessoas acometidas desse mal que nós dois acometemos. E esse sintoma que a senhora sente até hoje, deixado pela agressividade da doença, a gente nem sabe se vai curar e quando vai curar. É lamentável ver um governador desse estado fazendo o que está fazendo com dinheiro público, ignorando totalmente as pessoas contaminadas com esse vírus. É isso que eu te falar. Muito obrigado. Vereador Zander Fábio. Senhor presidente, na verdade é uma inversão de pauta proposta pelo ilustre vereador Divino Rodrigues. Aproveitando o quórum qualificado. É uma inclusão, inversão ou inversão? Só inversão, senhor É uma presidente. inversão, os favoráveis está em votação, os favoráveis como estão, os contrários se manifestem, aprovado, leitura do projeto. Senhor presidente, título de cidadão goianiense ao bispo Maicle, é isso mesmo, Divino? Maicle James Rodrigues Pinto. Está lido o projeto está em discussão, o projeto está em votação. Votação nominal no painel. Votando sim, aprova o título. Votando não, rejeita o título. Os vereadores já estão liberados para a votação. Uma questão de ordem, vereador Clécio. Vossa Excelência desejou a questão de ordem? Questão de ordem, vereadora Sabrina? Não? Vereador Carlinhos Café, questão de ordem. Presidente, quero aproveitar aqui a presença da nossa deputada. Eu fiquei bastante preocupado em relação à situação que aconteceu com um cidadão morador
da minha região, deputada, eu achei muito estranho. Eu gostaria que o senhor levasse essa preocupação para o nosso governador Ronaldo Caiado. Um carro que é já velho, mas bem conservado, foi apreendido porque ele não deu conta de pagar o IPVA. Em 28, vereador Zandi, 28 de janeiro, esse carro estava, apesar de ser um carro antigo, estava em perfeitas condições. É a ferramenta de trabalho desse pai de família. Deve ter tido alguma coisa ficou errada nisso aqui. Eu tenho certeza que o governador, tenho certeza absoluta que não concorda com isso aqui. Presidente Romário Policarpo. Pode concluir, vereador. Esse veículo, esse Gol, ele foi apreendido dia 28 de janeiro. E ele, em função da pandemia, ficou impossibilitado, porque o documento era de São Paulo, deputada, de pagar, porque o Detran de São Paulo estava fechado. E ele ficou esse período, mas ele pagou tudo, vereador Zander. Pagou tudo. E agora, com 6 meses, deputada, com 6 meses, ele pagou todas as taxas, todas. Ficou apenas... Pode concluir, vereador. E aí, deputada, eu já vi casos de carro ficar 10 anos para ser leiloado. Esse veículo, com apenas 5 meses, foi leiloado como carcaça. Eu quero passar às suas mãos para que a gente possa verificar o que realmente aconteceu. Ele entrou como carcaça, como leilão, e ele pagou tudo, ficou esperando só a liberação por parte do pátio. A Secretaria de Segurança Pública leiloou esse carro de um pai de família. Muito obrigado, deputada. Obrigado, vereador. O projeto está em votação. O projeto está em votação. Questão de ordem, vereador Tiãozinho Porto. Bom dia, presidente Romário Policarpo. Bom dia, deputada Leda. Seja bem-vindo a essa casa. Agradece muito a Câmara Municipal aqui, tá? Presidente, só para, ao mesmo tempo, agradecer, e a gente vê o trabalho do prefeito Iris Rezende em várias situações de Goiânia, e é muito importante, e a gente pede pela saúde do prefeito, a gente pede para que Deus possa continuar iluminando e abençoando ele, esse grande líder político, esse grande tocador de obra, que fez pelo estado de Goiás, que está fazendo pelo nosso município de Goiânia. Obrigado, presidente. Vereador Lucas Quitão. Senhor presidente, muito bom dia. Bom dia aos colegas, vereadores e vereadoras. Um bom dia especial à deputada Leda, ao meu amigo Matheus, a vocês que nos visitam hoje, uma satisfação imensa recebê-los. E aproveito o momento, deputada, para te parabenizar pela garra, a firmeza e o trabalho. Contem conosco aqui. Presidente, eu quero também registrar em ato o meu voto favorável aos projetos em análise. Eu não estou conseguindo só fazer o login aqui, mas eu queria que computasse o meu voto. Obrigado, presidente. Vereador Carlinho Café, como vota? Voto sim, presidente. Voto sim. Tá bom. Vamos tirar uma foto só, né? Deixa eu seguir seu trem, chega para lá um pouquinho. Tá ótimo. Com os votos que tem, os de lá estão computados. Declarou Como já declarou aí voto vereador Lucas Quitão e vereador Carlinho Café, 24 votos, projeto aprovado. Projeto seguinte. Senhor presidente, é uma inclusão em versão de número 443, proposto pelo vereador Tiãozinho Porto.
Está em votação a inclusão. Em votação, os favoráveis à comissão, os contrários se manifestem. Aprovado. Leitura do projeto. Denomina CME a ser implantado na rua Jovino Borges da Silva, com rua Blandina Garcia Rosa, rua Maria Gabriela de Jesus e rua Com Brasil, no residencial Vale do Araguaia, que seja nominado o CMEI João Pedro Calambo. Autor, vereador Tiãozinho Porto. Está em discussão, está em votação. Os favoráveis à comissão, os contrários se manifestem. Aprovado. Projeto seguinte. Senhor presidente, outra inversão apenas, de número 089, proposta pela vereadora doutora Cristina. Está em votação pedindo de inversão. Os favoráveis à comissão, os contrários se manifestem. Aprovado. Leitura do projeto. Acrescenta o projeto número 605/2020, que acrescenta o item na lista de produtos da cesta básica, o absorvente higiênico feminino. Está em votação. Já está em votação, vereador. Está em discussão, está em votação. Os favoráveis à comissão, os contrários se manifestem. Aprovado. Projeto seguinte. Vereador Jair Diamantino, projeto 315, que inclui como disciplina no currículo de ensino infantil e fundamental a educação financeira. Jair Diamantino passou pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Relator Anderson Salles Bocão, e a conclusão é pela aprovação. Vereadora doutora Cristina, para fazer a declaração de voto do projeto aprovado por ela. Mas aí tem 3 na sua frente. Não, moço, bora. Segue o trecho. Vereador Jair Diamantino, já foi lido o projeto, senhor presidente. O projeto está em discussão, o projeto está em votação. Os favoráveis à comissão, os contrários se manifestem. Aprovado. Projeto 039, de autoria do ilustre vereador Anderson Salles, que altera a lei número 8.338, de 6/10/2005, que dispõe sobre a obrigatoriedade de manutenção de aparelho desfibrilador externo automático nos aeroportos, shopping centers, centros empresariais, estádios de futebol, hotéis e outros no âmbito do município de Goiânia. O autor é o vereador Anderson Salles Bocão, passou pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, relatoria da ilustre vereadora Tatiana Lemos, e a conclusão é pela aprovação. O projeto está em discussão. Vai discutir, vereador Paulo Magalhães? Não, bora. Vereador Paulo Magalhães. Eu quero apenas, senhor presidente, justificar a falta do vereador Cabo Sena, que está hoje despachando com o secretário de Segurança Pública, referente às promoções e pagamento da Polícia Militar e da Polícia Civil. Cabo Sena pede para ratificar a sua presença. Meu voto é favorável. O projeto está em discussão, o projeto está em votação. Os favoráveis à comissão, os contrários se manifestam. Aprovado. Projeto seguinte. Projeto de lei da ilustre vereadora Sabrina Garcês, número 068/2020, que institui a campanha de conscientização da amputação, denominada Abril Laranja, mês de prevenção da perda de membros no município de Goiânia. Passou pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, relator vereador Anderson Salles, e a conclusão é pela aprovação. Projeto está em discussão, projeto em discussão, projeto em votação. Os favoráveis à comissão, os contrários se manifestem. Aprovado. Projeto 086 da ilustre vereadora Leia Kleber, que denomina a Praça Sebastião Rego de Paula o logradouro público, localizado no endereço Avenida Jataí, com rua BG02, com rua BG03, BG06 e 07, rua Potengi, quadra área lote APM2, no bairro Goiá. Autora, vereadora Leia Kleber, passou pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Relatora, vereadora doutora Cristina, a conclusão é pela aprovação. O projeto está em discussão, o projeto está em votação. Os favoráveis à comissão, os contrários se manifestem. Aprovado. Convido o vereador Emílio Pereira para que faça uso da tribuna por 5 minutos do direito de tempo da liderança do Partido Patriota. Vereador Emílio Pereira. Bom dia, nobres pares, bom dia, senhores vereadores. Eu
eu fico muito tempo sem subir aqui, porque sempre que subo, eu penso muito no que eu venho trazer. E hoje não é diferente. Não poderia eu deixar, até por uma questão de justiça, em que num momento em que nós passamos por uma crise de saúde financeira ainda muito grande, deixar de elogiar e reconhecer o trabalho do prefeito Iris Rezende. O prefeito Iris Rezende tem feito aí dessa administração um modelo para o Brasil. Tem superado, tem vencido crises, tem criado expectativas e esperanças de dias melhores. Eu estive essa semana no Parque Nova Esperança e lá pude constatar o benefício que a população recebe, a população daquela região está recebendo com a criação do pasto. Vereador Kleber, o senhor é um dos poucos que está ouvindo, mas é muito importante para mim, assim como o vereador Divino, que está aqui também ouvindo a minha fala. Não poderia, Kleber, vereador amigo Kleber, pastor Divino, Jair Diamantino, de fazer vereador Carlinho Café, aos poucas pessoas vão ouvindo, de fazer essa referência, Carlinho, à administração do prefeito Iris. Viadutos, trincheiras, salas modulares, criação de vagas, obras que trazem e fazem reconhecer o valor que o contribuinte tem. Ao prefeito Iris Rezende fica aqui não só o meu reconhecimento, mas a minha gratidão enquanto cidadão. Um homem com a idade que o prefeito tem, com tudo que tem, que poderia estar confortavelmente nos seus aposentos, se resguardando de todos esses problemas que todos nós estamos passando, está lutando dia a dia, incansavelmente, para nos dar condições melhores. Então, subo eu aqui, e não subo tantas vezes, para ser justo com o senhor, prefeito Iris Rezende, que tem feito uma administração da qual ninguém vai esquecer. Goiânia é diferente. Quando eu cheguei aqui nessa casa em 2017, enquanto cidadão, posso reconhecer que Goiânia melhorou muito. Goiânia tem muito para crescer, vereador Andrei. É fácil demais, Andrei, ficar apontando e achando defeito nas coisas. Vamos fazer jus ao salário que nós ganhamos aqui, apresentando e fazendo aí, dando a nossa parcela de contribuição, para que aí os poderes executivo e legislativo caminhem bem. Vereador Andrei apresentou um projeto aqui há um mês atrás, projeto de número 056/2020, falando aí sobre o aumento abusivo que parcela da população tem feito. Bom, é um momento de todos somarmos, é um momento de todos darmos a nossa contribuição, e não de tirar proveito de um momento tão crítico como esse, Andrei, vereador Andrei Azeredo, o qual faço aqui também a minha colocação, que tenho ouvido muito o senhor. Sensatez, comprometimento, responsabilidade. É um vereador, é um representante do povo. Então fica aqui o meu reconhecimento ao trabalho do prefeito Iris Rezende e essa Casa de Lei que tem contribuído muito. Aos vereadores que se preocupam em somar. Porque para dividir, não precisa. Para só achar defeitos, não precisa. Precisa de sim unirmos forças para vencer essa crise da pandemia e as outras que virão. Mas vereador Policarpo, presidente dessa casa, vereador Anselmo Pereira, um dos mais antigos, eu gostaria de chamar a atenção dos senhores também agora, dos novos vereadores, porque o que está acontecendo nesse momento, lá nas SEMAS eu não posso me calar aqui, vereador. Chegou a mim denúncia de abuso sexual por parte de um motorista das SEMAS, e que aqui hoje eu não posso me calar. Vereadora Priscila,
vereadora Leia Kleber, vereadora Cristina, que não está, pessoas que estão aqui na tribuna. Cristina, chegou aqui uma denúncia de um motorista da SEMAS que está assediando as meninas que ali trabalham. E eu não posso me calar diante dessa situação. Qualquer tipo de abuso, seja sexual, seja abuso moral, assédio moral, sexual, tem que ser denunciado. Não se pode calar mais. E eu estou aqui para hipotecar a minha solidariedade a... Pode concluir, vereador. Infelizmente ainda estão sendo praticados. É uma vergonha, todo mundo fala que precisa de mulheres, precisa disso, precisa daquilo, mas não agem, não tem essas atitudes aqui. Senta aqui para acabar logo. Então, o que está acontecendo nas SEMAS é inadmissível e vou estar levando aí ao conhecimento do secretário Misair Lemes, do prefeito Iris Rezende e da Delegacia de Proteção da Mulher, se for preciso, porque isso aí realmente não pode continuar. A imagem da instituição é muito maior do que a imagem pessoal de cada um de nós. Então, secretário Misair... 30 segundos, vereador, conclua. Finalizar essa denúncia. Pode esperar que eu estarei aí. E finaliza a minha fala, novamente reiterando aqui o meu reconhecimento ao trabalho que a administração tem feito no município de Goiânia. Muito obrigado, que Deus nos abençoe. Vereador, já de antemão, fico assustado com a denúncia passada aqui por Vossa Excelência e peço que Vossa Excelência, que tem aí mais informações sobre esse caso, possa trazer não só a mesa diretora, mas como a todos os pares, porque se as SEMAS não fizer algo a respeito disso, e aí falo de denúncia criminal, essa casa tem o dever de proceder com as denúncias. Nós não podemos deixar um caso desse ser abafado, porque de fato eu, como servidor público da prefeitura, presenciei e presencio diariamente casos de assédio a mulheres dentro do ambiente de trabalho. Inclusive, já denunciei vários. E isso é muito grave. Então, peço a Vossa Excelência, que sei que tem uma ligação muito forte com as SEMAS, que averigue e traga para cá esses relatos, para que nós possamos fazer e proceder, inclusive com a denúncia criminal, levando às autoridades esse caso. Vereadora doutora Cristina, em seguida André Azeredo. Tem que pedir o som. Vereador Emilson Pereira, a denúncia que o senhor traz a essa tribuna nessa manhã é gravíssima. Não há como não reagir. Eu não recebi essa denúncia, mas estou somando minha voz à sua para que nós investiguemos essa situação e que essa pessoa seja automaticamente desligada, se for o caso, ou afastada, se for efetivo. É inaceitável e essa criança capixaba mostra a fragilidade do nosso país. Uma criança que desde os 6 anos era violentada e ameaçada dentro de casa e aos 10 anos está grávida, porque isso faz parte do processo de aliciamento de uma criança. Há um acelerar da fase menstrual da menina. É inaceitável que episódios como esse se repitam, especialmente no poder público. Conte com o meu apoio e com o meu trabalho nesse processo de investigação e levantamento de dados sobre esse homem agressor. Violência sexual é tipificado pela Lei Maria da Penha. Vereador André Azeredo. Obrigado, presidente. Presidente, fui citado pelo vereador que usou a tribuna e eu queria agradecer as gentis palavras endereçadas à minha pessoa pelo vereador Emilson Pereira. O que nós buscamos aqui é trabalhar com serenidade. Nós temos uma sociedade hoje extremamente dividida, muito agressiva e que busca mais os defeitos e os problemas ou
possíveis problemas do que apresentar soluções, apresentar caminhos. E eu me fiz vereador apresentando soluções, buscando propostas viáveis e execuíveis para a gestão. E é assim que eu tenho me conduzido e continuarei. Quanto à denúncia, me solidarizo ao vereador, me coloco à disposição. É inadmissível qualquer tipo de violência contra quem quer que seja. Mas a violência contra a mulher, ela é envolta por uma característica mais perniciosa. Agride quem é mais frágil. Isso... Pode concluir, vereador. Isso precisa acabar no nosso país. Nós não podemos permitir que a violência doméstica e a violência familiar tenham os índices que hoje existem. É necessário ações, é necessário projetos, é necessário que executemos políticas públicas que de fato modifiquem essa realidade e que possamos, nós homens e os nossos meninos, ter uma educação e uma postura diferenciada, valorizando a todos. Muito obrigado. Projeto seguinte. Libera para mim. Senhor presidente, quando possível, eu gostaria de usar meus 5 minutos de liderança, por favor. Tá ok, vereadora. Existem outros vereadores inscritos e darei também os seus 5 minutos. Vereador... Projeto, o Hélio Peixoto torna obrigatório o uso de máscara de proteção facial no município de Goiânia e de outras providências. Comissão de Justiça e Redação, Zander, pela aprovação. O projeto está em discussão. Para discutir o material, projeto, o vereador Wellington Peixoto. Oi. Vereador André, passaram para mim primeiro, mas só para explicar o projeto, essa é a questão das máscaras, redução do valor. Foi um projeto que eu construí juntamente com o Paulo Artegal, com o Breno, por mais que tenha vício de origem, eu conversei com eles falaram, não, apresenta que nós vamos sancionar, uma vez que até os fiscais estão reclamando, você autuar alguém que sem máscara, um valor de R$ 657 é muito caro. Então nós abaixamos o valor da multa para R$ 110 e do empresário fazer 2 notificações, na terceira multar, é um salário mínimo, né, 1.045 se eu não me engano, e se ele persistir e for pego mais uma vez, caçar o alvará até o final da pandemia. Então eu acho que são melhores condições e mesmo assim vamos punir aquelas pessoas que não estão cumprindo o protocolo exigido pelo decreto municipal. Uma vez que a doença, ela expandiu em Goiânia, está muito grande o índice de contaminação. Eu fui contaminado, minha família foi contaminada, sei o que é a dor de passar a Covid, mas nós temos que agora apertar realmente a fiscalização para que pessoas não possam ser contaminadas. Fechar o comércio já está muito difícil, eu acho que não está existindo o isolamento como já não estava acontecendo o isolamento. Então, eu acho que é uma maneira de nós fiscalizarmos, punirmos aquelas pessoas que ainda estão brincando com a doença e reduzir o valor. Eu tenho certeza que a fiscalização vai ser mais ativa e mais perspicaz com a redução do valor dessas multas. Obrigado, presidente. Vereador André Azeredo. Presidente, obrigado. O vereador Wellington, ele toca num ponto extremamente importante, que é somarmos esforços para vencermos essa pandemia. O projeto, ele trata de algo muito sensível, principalmente para o empreendedor, para o empresário, que é o valor dessa multa, que em muitos casos é elevadíssimo. Ocorre que nós temos que buscar uma alternativa de conscientizar ainda mais as pessoas. Ontem eu me assustei muito, porque baseado num exemplo exterior, onde alguns países da Europa já existe um movimento anti-máscara, uma deputada federal que apoia o presidente da República lançou publicamente uma campanha contra a máscara. Isso é insano,
para não dizer que é criminoso, irresponsabilidade e outros adjetivos. E aí, neste mesmo momento em que há esse movimento contra a máscara, reduzir esse valor não irá fazer com que as pessoas, de fato, relaxem, que os empresários relaxem na fiscalização e que, com isso, nós possamos perpetuar a incidência do coronavírus na nossa cidade, na nossa sociedade, trazendo danos, matando pessoas, é preciso que possamos refletir. Quem sabe, emendar o projeto, criando outras alternativas, outras obrigações que visam conscientizar, que visam cada vez mais tornar sensível o cidadão ao uso da máscara, do álcool gel, do distanciamento social. Porque se nós não tivermos essa responsabilidade enquanto cidadãos, enquanto seres humanos, nós não venceremos essa pandemia. Como em primeira votação, o vereador Anselmo está lendo o projeto, vou votar a favor, mas vou me debruçar sobre a questão para que nós possamos, talvez, emendá-lo antes da segunda votação, aperfeiçoando o projeto e dando à cidade de Goiânia a certeza que nós vamos ter, sim, ações concretas, soma de esforços e assim venceremos essa pandemia. Obrigado, presidente. Só para frisar e fazer coro às palavras do vereador André Azeredo, num país, vereador, onde se discute, se preocupa muito mais com o aborto de uma criança de 10 anos de idade, em vez de se preocupar com o abuso e com o estupro que aconteceu com ela, é por isso que esses absurdos acontecem. Nós estamos vivendo num país maluco, de pessoas fanáticas e que não tem nenhum senso comum e muito menos senso de humanidade nesse momento. Quando a gente olha pessoas querendo retirar máscaras no momento de pandemia, pessoas indo para a porta de hospital, onde uma criança de 10 anos que foi estuprada há 4 anos pelo seu tio, debater se essa criança deve ou não fazer o aborto, é a prova do país maluco em que estamos vivendo e sem nenhum senso de humanidade. Então esse é o nosso país, infelizmente. Vereador Anselmo, peço que assuma a presidência, porque preciso sair por alguns minutos. Eu havia pedido antes para o presidente que eu queria discutir a matéria. Lamento, vereador Wellington Peixoto, vou pedir vista do seu projeto agora. Não, vou pedir agora, até porque também o senhor não teve a complacência comigo na Comissão de Justiça de pedir vistas 2 vezes de um projeto meu, o que é errado. Os senhores negligenciaram comigo, e eu sou assim, justo e ruim, e muito bom quando precisa. Mas o senhor me deixa preocupado. Primeiro que o senhor como líder do prefeito, e que eu obedeço, e obedeço o senhor. O senhor está contrariando o decreto do meu prefeito, vou lhe dar a chance de se refazer-se diante da sua liderança. O meu prefeito diz o seguinte, Iris Rezende Machado publicou no dia 30/6, é obrigatório o uso de máscara de proteção final quando houver necessidade de sair de casa e assim sucessivamente. A desobediência ocorrerá no valor de R$ 627 e tantos centavos. Aí eu já começo a pensar como Andrei, o ilustre vereador Andrei. Se eu começo a flexibilizar, e já tem a corrente de não use máscara, olha então, o que baixou de 600, o que é R$ 106 para uma empresa? Eu pergunto para o senhor, para o Shopping Flamboyant, para o Goiânia Shopping, para o Passeio das Águas, doutora Cristina, o que é R$ 106? Nada. Então, nós vamos relaxar na proteção sanitária deste assunto. E eu saneando os procedimentos, que eu gosto, vejo também que estranho,
tem também um projeto da vereadora Tatiana Lemos, que está me ouvindo, vereadora? Vereadora Priscila TJ e Sabina Grecês. 3 mulheres assinaram um projeto. Eu cuido de você e você cuida de mim. Bonito o projeto. Sobre o coronavírus. Então, eu lamento, vou pedir vista só por um dia, porque eu vejo que há uma certa dicotomia. De um lado, o senhor como como líder do prefeito, contrariando o decreto do prefeito que está em vigência. E aí eu tenho que parabenizar o senhor. Gosto de que essa casa e esse município esteja sob a égide da lei e não do decreto. Gostei do que o senhor está fazendo. Aí nesse ponto eu lhe dou apoio. Agora, eu já começo a pensar, se eu flexibilizo para R$ 106, chego lá numa loja dessas granfinas e vou aplicar uma multa de R$ 106, o que é isso para eles? E aí vem um outro agravante. Quem vai fiscalizar se o senhor não tem fiscal suficiente no município de Goiânia? Porque eu conheço. Quem vai fiscalizar? O munícipe. O cidadão que anda na rua. O cidadão que entra no comércio. O cidadão que entra no cais, que está sem máscara. Como é que serão os procedimentos? Vai pegar o CPF dele, vai exigir, vai meter a multa? Deveria sim, uai. Tem que ser assim mesmo. Vossa Excelência, nesse ponto está correto. Eu vou passar uma palavra para ver se o senhor me convence. Presidente, meu decano Anselmo Pereira. Foi conversando com os próprios fiscais, que Vossa Excelência tem um acesso e um carinho muito grande por eles. Defende eles aqui, sempre defendeu em seus mandatos. Eles falaram que a multa está muito alta. E se nós formos puxarmos a quantidade de multa, vereador Anselmo, não teve, vereador Anselmo, eles não aplicaram multa para o cidadão, eles não têm coragem, eles mesmos falaram, eu fico sem graça, uma vez que o auxílio do governo federal é R$ 600, e às vezes você pega uma pessoa sem máscara, como que você multa? Os próprios fiscais pediram para que reduzisse essa multa. O do empresário é um salário mínimo. O empresário, a punição para ele existe também. E é até pior, porque se for pego 3 vezes, ele vai perder o alvará de funcionamento. E isso foi conversado com o próprio prefeito, com o vereador, com o nosso secretário Paulo Tergal, que concordou com a minha ideia. Eu vejo que nós vamos dar mais segurança para que os fiscais possam realmente fiscalizar. São poucos, mas eles são eficientes e capazes de fiscalizar. Eu vejo que essa redução dessa multa, nesse momento, é muito importante. E peço, Vossa Excelência, vereador, Vossa Excelência que tem ideias muito boas, que se for pedir vista, peça na outra comissão, que vai para a nossa comissão de finanças, que o senhor faz a melhora no projeto, que eu tenho certeza que o senhor vai contribuir muito. Vereador, aquecendo a Vossa Excelência, e eu como democrata, às vezes eu tenho um ar de uma austeridade apenas como um leão sem dente. Vou votar no projeto de Vossa Excelência agora, mas quero discutir na próxima comissão. Quero, inclusive, pedir o apoio de Vossa Excelência, para que, ao colocar essa lei em vigência, e aí eu quero louvar Vossa Excelência, aí eu vou tirar o chapéu. Vossa Excelência está fazendo essa casa cumprir o seu desiderado, que é fazer leis para o município, e parar do Executivo legislar por decreto. Eu tenho aí a cassação de um decreto legislativo, onde o ex-secretário de Finanças manda punir todas as entidades filantrópicas que cuidam de porteira de prédio, de motorista, que cuida de lavadeira de casa, de diarista, cobrando ISS delas, na ganância de arrecadar. E ninguém cassou o decreto da Lei 5.040. Então, vou votar no projeto de Vossa Excelência, mas também quero um respeito ao projeto das vereadoras
Tatiana Lemos, Priscila TJ e Sabrina Garcês. É assim que se valoriza as mulheres da casa. Se tem uma lei delas, eu quero que a lei também, nessa comissão subsequente, possa ser apreciado. E não adianta ficar falando de boca que está valorizando mulher, não. Valorize assim. Pega o projeto das mulheres e coloca na pauta do dia e faz a conjuminância com o exercício do processo legislativo. O que vale valorizar a mulher é ato e não falácia. Eu vou votar com Vossa Excelência. O vereador Paulo Magalhães quer discutir, vereador? Tem. Eu quero explicar para o Wellington. Eu não sei se o Wellington tem condições de realmente entender o que eu vou falar, mas uma multa de R$110 para quem não quer usar máscara é a coisa mais fácil para pagar. Eu gostaria de dobrar essa multa para R$1.214, que obriga a pessoa a usar máscara. Porque o que nós queremos é evitar que as pessoas morram, que elas transmitam esse vírus invisível que está matando. Viu, Anselmo? Eu gostaria que dobrasse. Eu gostaria de pedir vista desse projeto para mim realmente fazer uma emenda dobrando a multa. Porque quem não tem responsabilidade não quer morrer, mas não vai levar o vírus para matar outras pessoas. Então eu quero vista no projeto. Bom, vereador Arthur Peixoto, eu não pedi vistas mais, eu declinei do pedido de vistas, porque eu me sinto, Vossa Excelência, ainda é o meu líder, e é meu líder. Eu sou um homem obediente e Vossa Excelência me conhece nessa obediência. Em votação, o pedido de vistas, antes da votação, declaração de voto do líder do prefeito. Som ao vereador o Arthur Peixoto. Ele hoje não aprendeu que ele tem que estar com o cartãozinho onde vai, sabe? Eu estava conversando com a nossa líder da oposição, vereadora Priscila. Vereador Paulo Magalhães, eu peço que Vossa Excelência retire o pedido de vista. Essa é a primeira votação. E vamos conversar. Eu acho que nós podemos jogar, tem mais duas votações. O vereador Anselmo está na Comissão de Finanças. A gente senta com Vossa Excelência está sendo sempre um fiscal nosso lá na CCJ também. Nós conversamos lá, nós temos pedido do vereador Quitão, da vereadora Sabrina também, sobre a questão da atividade física, do uso de máscara. Vamos discutir isso na próxima comissão, acho que dá para a gente fazer um debate amplo, mas que a gente possa votar hoje e a gente discutir nas outras votações. Com a palavra citado o vereador Paulo Magalhães. Wellington, você não está preocupado com a vida, eu estou. O Caiado fez um trabalho excelente de fechar tudo. Aí abriu, as coisas estão acontecendo. Hoje está sendo sepultada a minha amiga, filha de um amigo meu, de pioneiro do setor Pedro. Milhares de pessoas estão morrendo hoje, sendo sepultadas hoje. Nem direito de acompanhar o sepultamento a gente tem, de ver a pessoa que morreu, Anselmo. É lacrado o caixão. Aí vem o Edson falar, não, vamos abrir mão, não vamos cobrar 500 não, nem 600, vamos deixar que o povo tenha consciência. Ninguém tem consciência nesse país, tem que meter multa naqueles que provocam a morte, no trânsito, com essa pandemia que está aí. Por exemplo, a minha filha mandou para mim uma denúncia, que eu vou passar aqui amanhã, Bochai, tem um tal de Bochai aqui, 130 pessoas nesse final de semana, nas farras, bebendo, orgia, e ninguém foi lá para multar. E outra, Goiânia tem apenas 100 fiscais, Anselmo Pereira. Aparecida tem 600, Goiânia tem 100, não faz concurso, e a maior parte desses fiscais já estão aposentando, estão velhinhos, não aguentam ir para as noites, não aguentam fiscalizar. Então, de forma que eu quero vista, e vou fazer uma emenda, eu vou dobrar a multa para que as pessoas tenham vergonha e respeitem a lei. Em votação, pedido de vistas. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, se manifestem. Aprovado o pedido de vistas com voto contrário do ilustre vereador Arthur Peixoto. Próximo projeto, inversão na pauta do ordem do dia. Senhor presidente, se trata de uma inclusão e inversão na pauta de projeto de lei, senhor presidente. De qual projeto, excelência? Projeto de lei número 323, 2019. Em votação, pedido de inversão e inclusão na pauta do dia do projeto 323. Favoráveis, permaneçam como estão. Contrário, se manifesta, aprovado. Leitura do caput do projeto. Projeto 0323-2019 acresce ao dispositivo a Lei 8.741, de 19 de dezembro de 2008, que dispõe sobre a política de promoção, proteção e recuperação da saúde no âmbito da vigilância à saúde do município de Goiânia,
Senhor presidente, se trata daquelas questões da castração dos animais, né? O que existe nesse projeto, senhor presidente, Sinop Pares, é que tenha os exames, né, que confirme que aquele animal possa passar pela eutanásia. E a contraprova, né? O fato de eu apresentar isso aqui nessa lei que já é existente, é que eu tive um animal que, se eu não tivesse pedido esses exames por ele, ele teria sido sacrificado de forma injusta, e hoje está lá em casa muito saudável e cuidando da minha casa, como sempre. Por isso eu preocupei com os outros demais, exigindo que tenha esses exames, comprovando, e se por caso precisa, a contraprova, e que mostre isso para o proprietário dos animais. Vossa Excelência está discutindo, Excelência? Sim, só apresentando primeiro, né? O meu secretário, muito eficiente, Anderson Salles, meu amigo da região leste, trabalhador, já fez a defesa do seu projeto, em discussão. Doutora Cristina, parabéns, vereador. Vossa Excelência foi oportuno na hora. Grandeza. Só de boa? Projeto para a vereadora, para discutir? Esse do eutanásia? O 0323. Ele não é o primeiro aí, não? Ele não é o primeiro que está aí, não? Levaram o projeto. Senhor presidente, o projeto ele para que a... Senhor presidente, questão de ordem aqui. A ilustre vereadora doutora Cristina quer discutir o projeto, só que o projeto está lá na diretoria e foi buscá-lo. Então, que o tempo dela possa ser iniciado quando for começar a discussão, senhor presidente. Doutora Cristina, a senhora pode continuar, começar e daremos... Aí chegou, doutora Cristina. Por Muito favor, bem. tenha bondade. Vereador Anselmo Pereira, um professor nessa casa, sempre me ensinou que discutir o projeto e tê-lo em mãos sempre pode sanar qualquer dúvida ou desconhecimento. Esse projeto, ao contrário do desconhecimento, eu conheço bem, porque o discuti na CCJ, né, vereador Anderson Salles Bocão, da qual integramos, comissão a qual integramos. Esse é um projeto muito importante, em defesa animal, pela causa animal, e ontem também foi divulgado em todas as mídias, estampa a capa do Jornal Popular de hoje, aquele atropelamento do cavalo, que uma jovem, aí apaixonada por animais, veio a público pedir ajuda. O cavalo foi submetido a uma cirurgia e estão tentando, então, aí recuperar a condição de saúde desse animal. Essas causas, vereador Anderson Salles, elas são fundamentais para o desenvolvimento de qualquer sociedade. Quem não respeita o animal, não respeita o ser humano, não respeita o regramento de uma cidade. Não sei se o senhor conhece, eu tive a oportunidade de conhecer, a teoria dos elos. A teoria dos elos, ela mostra que há um elo entre a prática da violência e o animal, ele pode representar o primeiro sinal de alerta e pedido de socorro. A doutora Ingrid, veterinária, hoje integra o Conselho de Veterinária do Estado de Goiás, Regional Goiás, né? Doutora Ingrid foi a primeira pessoa no exercício do meu mandato que me trouxe essa teoria, que eu sinceramente desconhecia, apesar de ter aí um trabalho no combate à violência praticada contra a mulher, contra as famílias brasileiras, essa violência que acontece dentro de casa. Apesar disso, eu não conhecia essa teoria dos elos. E a teoria dos elos, ela mostra que quando um animal é agredido, possivelmente outras pessoas na casa são agredidas, a exemplo da agressão que o animal vivencia. E aí são os pontos frágeis, e frágeis é uma palavra que eu uso para designar as pessoas que têm menos força física. Isso não tem nada a ver com competência, com inteligência racional ou emocional, mas sim a força física. E quando um animal é agredido, ele pode mostrar aí que uma pessoa idosa pode também estar sendo agredida,
uma criança pode estar sendo agredida naquele ambiente e uma mulher pode estar sendo agredida. Por isso que é chamada, então, teoria dos elos. E é importante a gente trazer essa discussão à casa, como também a discussão da eutanásia. Até que ponto esse animal vai vivenciar o sofrimento ou até que ponto há condições de recuperar a vida desse animal e a saúde. Também não é incomum, né? O senhor, como conselheiro tutelar que o foi, tem aí por experiência essa associação. O senhor sabe que existe isso que eu estou relatando aqui, a teoria dos elos, isso existe na prática, dentro dos lares. E também o senhor pode testemunhar que muitas pessoas têm animais. Aí eu já vi animais sem uma pata, cachorro sem uma pata, gato sem uma pata, anda no carrinho, ou os que têm carrinho, os que não têm, conseguem se adaptar, porque é aquela velha máxima, né? Quem não se adapta morre. Como todos os animais, todas as plantas, todos os rios e todos os seres humanos lutam pela sobrevivência, de uma forma ou de outra, acaba conquistando essa dádiva que é a sobrevivência. Também não é incomum a gente ver no meio de concreto uma planta ali apontando em direção ao sol, buscando vitalidade. Então eu quero, mais uma vez, já empenhei o meu voto na CCJ, também o quero fazer aqui, em defesa da causa animal, em defesa da vida, em defesa das pessoas, em defesa da fragilidade da nossa sociedade. E que as administrações públicas possam ter um olhar voltado para o ser humano, para o desenvolvimento humano, que essas gestões possam apontar um caminho para as pessoas, os bichos e as coisas serem mais felizes. E essa pandemia tem nos mostrado muita coisa. O meio ambiente agradeceu a paralisação, os animais agradeceram, né? As pessoas têm um momento e uma oportunidade de reflexão, vereador Anselmo. Vereador Anselmo, que se encontra em seu inferno astral, né? Na sexta-feira vai aniversariar. É um grande momento, né, vereador Anselmo, para a gente refletir, reposicionar e repensar de que vale a vida, para onde estamos caminhando. Jesus Cristo talvez tenha sido, e na minha opinião o foi, mas digo talvez porque para outras pessoas pode não sê-lo, foi o maior defensor da vida que pisou na terra. Foi a pessoa que defendeu as pessoas em sua manifestação de ser o que se é e de ser como se é. Então eu venho a essa tribuna apoiar esse projeto. Estava escrito nos meus 5 minutos, mas esse projeto me oportunizou fazer essa defesa. E eu quero aqui de público solicitar os 5 minutos, reiterar a solicitação dos 5 minutos para a vereadora Tatiana Lemos, que já o fez, já se inscreveu, que ela possa usar o tempo da liderança antes que a sessão se esgote. E também se encerre, né? Porque nunca vai esgotar, são sempre muitos assuntos. E não poderia deixar aqui de pedir teste rápido para todas as servidoras e servidores da CMDTC e segurança fixa nas unidades de saúde. São poucas que estão abertas, né? Tem 5 fechadas. Jardim América, Cândida de Moraes, Pedro Ludovico, Guanabara e o Chácara do Governador. Então nós temos menos unidades abertas. Eu espero que a Prefeitura resolva esse problema da segurança. Obrigado, doutora Cristina. Em votação. Favoráveis, permaneça como estão, contrário-se aprovado. Em respeito às mulheres, vereadora, ilustre vereadora Tatiana Lemos. Aliás, uma vereadora que eu tenho um carinho muito especial. Quando seu pai deixou essa casa, uma das primeiras coisas que seu pai me pediu que zelasse com muito carinho de você.
E, aliás, nós temos duas coisas em comum, tomamos os mesmos remédios. Vereadora, Vossa Excelência tem 5 minutos do tempo da liderança. Por favor. Aliás, vereadora, só um minutinho. Eu não estou entendendo por que a doutora Cristina e as mulheres estão recebendo tantas rosas aqui. É a vereadora Tatiana mandando? Eu peço à Câmara que focalize a homenagem feita às mulheres nessa manhã. Doutora Cristina, quem é o emissário? Olha, flores de Renato de Farias, pelo que representou e representa a vereadora Tatiana em Goiânia, pelo que representa e sempre representará as mulheres em Goiânia, onde ela quiser e aí eu acrescento, onde estiver. Doutora Cristina, cadê o Renato Farias? Renato, meu colega de ciências imobiliárias. Nós dois somos vulgarmente chamados de corretor de imóveis. Parabéns, Renato. A Câmara agradece, Vossa Senhoria. Eu não esperava outra deferência dessa. Vereadora Tatiana Lemos, nós vamos mandar o motorista levar na casa dela as flores. Preciso só escolher, doutora Cristina, da senhora é amarelo ou branco? Doutora Cristina, Tatiana escolheu a branca. E para combinar com a cor dos cabelos da vereadora Tatiana, ela fica lá com o amarelo. 5 minutos, ilustre vereadora Tatiana Lemos. Obrigada, meu querido amigo Anselmo. Obrigada ao Renato pelas flores, muito obrigada. E agradeço profundamente as minhas colegas e os meus colegas que se mostraram, mais uma vez, que a Câmara de Goiânia é um espaço em que vai ser mantido o respeito à democracia, da forma que ela for possível de acontecer ainda com mulheres ainda então minoria. Mas, senhor presidente, eu não poderia deixar de me manifestar hoje. Hoje eu fui convocada para estar nessa sessão, porque o vereador Clécio iria passar o vídeo novamente sobre aquela sessão lamentável que ocorreu e decidiu, acho que foi uma decisão correta, né? Ele mostrou que não ele entendeu que não era necessário nós vermos aquela agressão mais uma vez. Eu quero deixar assim bem claro que esse episódio ele serviu para nos mostrar e mostrar a todos que não se tolera mais violência contra a mulher. Não se tolera mais a violência psicológica, a violência verbal, a violência política, quanto menos a violência física e outros tipos de violência com o qual nós somos submetidas. Foi um episódio lamentável, um episódio pontual, e as pessoas sabem, e ficou bem claro, que os vereadores de Goiânia, sejam eles homens ou mulheres, não toleram uma atitude como essa, uma atitude desrespeitosa como foi feita. Então, o vereador Clécio pediu desculpas logo no início da sessão. Eu gostaria que isso fosse registrado nos anais da casa, esse pedido de desculpas. Eu sinto muito que tudo isso tenha acontecido, né? Um espaço como o nosso, que é um espaço de poder na nossa cidade, o poder legislativo, ele tem que dar o exemplo de construção, de luta por uma construção de uma sociedade mais justa, de uma sociedade mais humana, de uma sociedade mais igualitária. E, infelizmente, isso aconteceu pontualmente. Não são todos os vereadores e isso foi um episódio, isso que eu quero deixar claro, um episódio pontual, não são todos os vereadores que agiram ou que agem
dessa forma. Nós, mulheres, mostramos que nós seguiremos firmes, juntas, unidas nos nossos direitos, para ocupar cada vez mais os espaços de poder, os espaços de decisão, de forma igualitária com os homens. Aquele tempo já passou, né? Nós, mulheres, não seremos caladas, nós não estamos onde estamos para enfeitar, para alegrar, para observar, para contemplar. Muitos homens se sentem como já pré-definidos como autoridade, né? Seja no trabalho, em vários locais, na casa, e isso não será mais aceito. Né? Eu acho que isso ficou bem claro. Eu quero deixar também um agradecimento especial a todos os colegas e as colegas vereadoras que mostraram que a sororidade e a união das mulheres é fundamental para defender os nossos direitos. Direitos esses que foram conquistados a duras penas, com morte de muitas mulheres. Antigamente, as mulheres que davam a sua opinião eram simplesmente queimadas na fogueira. Né? Então, em nome de todas essas mulheres que morreram para que hoje nós tivéssemos direito de existir, direito de ter propriedade, direito de estudar, direito de votar, direito de ser votada, hoje nós temos os nossos direitos garantidos em lei. E esses direitos, e por eles, nós vamos honrar todas aquelas que não tiveram os seus direitos garantidos em outros momentos, em outras oportunidades. A Câmara de Goiânia se mostrou unida, não uma união de mulheres versus homens, de forma alguma, mas mostrou que as mulheres são unidas e que os homens também são unidos. A grande maioria dos homens nessa casa não tolera desrespeito, não tolera machismo, não tolera agressão, seja com os colegas, seja com as mulheres. Então, são essas as minhas palavras. Eu achei que o vídeo, né, eu fui convocada para estar, fiz uma cirurgia. Não está fácil para mim, inclusive, estar aqui sentada, mas eu agradeço toda a demonstração de respeito, inclusive de Vossa Excelência, Presidente Anselmo, que sempre foi um homem nessa casa, que se mostra o tempo todo um homem que respeita todos os colegas e respeita também as mulheres. Vereador Paulo Magalhães, também, que prontamente é um homem que também se mostra, assim como vários outros colegas que estão Felisberto. Enfim, eu nem poderia, eu esqueceria alguém. Aqui agradecer a deputada Leda, que mesmo em convalescência da Covid, esteve aqui na casa, mostrando que nós estamos unidas em respeito aos nossos direitos. Então, nós seguiremos firmes, lutando pela construção. Enquanto nós não ocuparmos os espaços de forma igualitária e solidária também com os homens, nós não teremos uma democracia plena. Então, isso são minhas palavras, senhor presidente. Muito obrigada, e que fique registrado nos anais da casa o pedido de desculpas do vereador Clécio. Acho que ele entendeu a forma como ele falou foi agressiva e que essa forma não se fala com ninguém, nem com homem, nem com mulher, nem com ninguém, que nós, a casa, o poder, Câmara Legislativa de Goiânia, não aceitará mais esse tipo de atitude, esse tipo de desrespeito com nenhum colega. Muito obrigado. Vereadora Tatiana, a mesa, e eu como secretário da mesa, tenho certeza que o ex-presidente que está aqui, vereador... André Azeredo, nos sentimos muito felizes de ver pacificado este assunto, esse conflito que surgiu. São coisas do mundo moderno, às vezes exacerba acima da razão. Mas nós nos sentimos, vereador Carlinhos Café, bastante confortados de ver que esse assunto está pacificado. Essa é a palavra mais certa. Vossas Excelências, mulheres, realmente merecem de todos nós o carinho, o apreço, até porque são minoria
cabe a nós aqui protegê-las. Quando eu vi o vereador Andrei, há pouco tempo, fazendo o projeto Não Vai Ter Psil, que circulou em todo o estado de Goiás, quando eu trouxe aqui Gláucia Teodoro e tantas outras, desembargadora, e o nosso juiz, que tão bem, Vitor Umbelino, aliás, o juiz Vitor Umbelino é um gentleman, ele encarna perfeitamente os anseios da proteção à mulher. Então, eu fico muito feliz de ver tudo isso aqui pacificado. Vereadora, a Câmara se encarregará de levar ao seu gabinete as rosas oferecidas pelo Renato Farias e que sejam essas rosas o momento de selar esse compromisso de cada dia mais. Nós temos essa parceria e essa cumplicidade entre os homens e as mulheres deste plenário. Seja feliz e muito obrigado mais uma vez por suas palavras gentis, que vieram de uma herança muito boa do seu pai, da sua mãe, que são homens públicos há mais de 30, 40 anos. Muito obrigado, viu? Peço ao ilustre vereador que leia em bloco os requerimentos, começando só o número e o nome dos que estão presentes. Doutora Cristina, Emilson e Paulo Daia, Carlinho Café. O número e o nome do vereador. Cartão seu. Anselmo. Senhor presidente, vamos lá para os requerimentos então em blocos. Requerimento 2.943/2020 da ilustre vereadora doutora Cristina. Requerimento 2.980 de 2020, também da ilustre vereadora doutora Cristina. Requerimento número 2.981 do ilustrador Emilson Pereira. Requerimento de número 2.982 de 2020, também do vereador Emilson Pereira. Requerimento 2.983 de 2020, vereador Emilson Pereira. Requerimento 2.984 de 2020 do ilustre vereador Carlinho Café. Sabendo não se encontra presente. Senhor presidente, ainda mais dois outros requerimentos de número 3.041 de 2020 do ilustre vereador Dr. Paulo Daia. Requerimento de número 3.041 de 2020 da ilustre vereadora Priscila TJ. Em discussão, em votação. Favorável permaneça. Como estão os contratos manifestos, aprovado. Doutora Cristina, a mesma indeferência a Vossa Excelência, mais uma vez, assegura às mulheres os 5 minutos que Vossa Excelência pediu. Deseja usar ainda? Ou quer deixar para amanhã? Com a palavra, doutora Cristina. Vereador Anselmo, só quero declarar aqui a minha satisfação em compor a bancada feminina dessa casa, juntamente com as vereadoras Sabrina Garcês, Priscila TJ, vereadora Leia Klebe e vereadora Tatiana Lemos. Nós precisamos sempre estar em completa vigilância, porque, infelizmente, a cultura do nosso país nos coloca em situações bastante constrangedoras e que, infelizmente, são invertidas, são distorcidas e nos vemos sobre a mira do tiro. Quer seja um tiro proferido por uma arma, por 1 litro de álcool, por uma palavra ou por um soco. Então, esse episódio que se encerra hoje, ele nos traz uma lição de que nós precisamos cada dia mais de unidade, solidariedade, confiança mútua, porque assim todas as mulheres terão o espaço garantido. Hoje foi com a vereadora Tatiana, amanhã pode ser com a Priscila, Leia, Sabrina ou eu. Então, esse entendimento é importante, esse colocar-se no lugar da outra mulher é o que de fato vai promover a diferença. E nós queremos construir uma sociedade equilibrada, harmônica. O desequilíbrio, os rompantes, o ganhar no grito, não pode prevalecer. Nós queremos falar em gentileza, em amor, em fraternidade.
Todo mundo tem seu momento de rompante. Mas nós precisamos rever, retratar, e quem senta nessa cadeira da presidência precisa ter seu equilíbrio garantido, para o bem e para a saúde de toda a casa, porque não é uma exposição individual, mas sim a exposição de um poder, que é o poder legislativo da cidade de Goiânia. Quero agradecer as manifestações de apoio de vereadores, quero agradecer a presença maciça das mulheres hoje nessa casa. Não estava mais cheio, porque temos regras sanitárias a cumprir e protocolos rígidos que nós respeitamos e defendemos. Obrigado. Cristina, Vossa Excelência citou o momento histórico que nós estamos vivendo. Eu quero acrescentar às mulheres a grande alegria que eu tenho aqui quando vejo vocês, Vossas Excelências, também na defesa da minoria, da defesa dos excluídos, da defesa daqueles que a sociedade ainda acha que estão à margem dela e que não é a verdade. Eu tenho sempre a alegria de ver vocês defendendo aqui, diuturnamente. Mulheres discriminadas, mulheres queimadas, mulheres magoadas, mulheres amarrotadas, mulheres agredidas. Outras mulheres na questão do gênero e assim sucessivamente. É uma alegria muito grande ver as minorias aqui serem tratadas por vocês na igualdade da isonomia da democracia. Eu me conforto nisso. Agradeço realmente a presença da bancada feminina, a sua força, a sua vontade de servir, seu empenho e mais do que nunca, a sua altivez. Essa palavra, ela reúne quase tudo no ser humano. A altivez é o espírito para frente, animado, olhar para os horizontes, não olhar para trás só, mas olhar para trás como história e memória, como aquelas mulheres que foram queimadas na fábrica nos anos de 1800 e que revolucionaram o Dia das Mulheres. Então, nesse dia de hoje, em nome da Câmara e da mesa, nós vamos dedicar esse trabalho ao Dia da Altivez das Mulheres na Câmara Municipal de Goiânia. Parabéns. E também agradecer aí o vereador Clécio, que ele reconheceu que realmente, às vezes, a pressão aqui é muito grande e a gente deixa o emocional sobrepor a razão. Isso que é bom, poder aprender a transigir, mas no momento correto de reconhecer que os valores são muito maiores do que, às vezes, a nossa impetuosidade. Nós vamos encerrar. Vossa Excelência quer um minuto? É questão de ordem. Questão de ordem, vereador. Obrigado, presidente Anselmo Pereira. Senhor presidente, só mais uma vez aqui, reafirmando que eu não abro mão das minhas emendas impositivas, haja vista que é uma lei, né? E os decretos não são maior que a lei. E eu queria saber o posicionamento do Paço Municipal, né, que eu declarei em ata, que isso consta em ata novamente nesse dia, que eu, vereador Anderson Salles, não abre mão das emendas aprovadas aqui no plenário e acatadas lá no Paço e para cumprir. Então, sim, eu não abro mão delas. A gente tem que saber que a lei está acima, viu, doutora Cristina, de um decreto, né? Para poder acabar com essas leis, tinha que derrubar essa lei aqui, e não foi feito isso nessa casa. E deixar aqui um agradecimento e um elogio ao governador Ronaldo Caiado. Eu estive com ele, eu e o vereador Paulo Magalhães, nós estivemos lá naquela chácara São Pedro, onde ele esteve lá com um ato muito nobre de retomar aquelas edificações que aproximadamente quase 900 apartamentos, o governador esteve lá, e ele deu uma lição, né, de uma democracia que tem que ser copiada, do diálogo, das obras que tem que ser iniciada, com planejamento, com dinheiro e com dinheiro em caixa. Então, veja bem, deixar isso bem claro. Por que eu falo isso, decano? Porque tem 2 obras iniciadas lá na minha região, e o prefeito Elis Rezende assinou e autorizou, vai nessas obras o nome dele, e que elas estão lá paralisadas pelas forças, infelizmente, ocultas, que trabalham na surdina, fazendo essas coisas. Infelizmente, é triste dizer isso aqui nessa casa, mas que conste nos anais dessa casa, porque naquela votação que teve aqui
quando teve que se posicionar nos temporários, 3.100 temporários, eu paguei o preço. Né? Foi ceifado. Aliás, o único vereador que perdeu o cargo naquela votação foi o Anderson Salles, entendeu, decano? Então, assim, já paguei o preço, a fatura. Quando você defende o povo ou o servidor, vem um ônus. Eu paguei. Agora, não é justo que o povo seja penalizado porque o pedido é do vereador Anderson Salles. Eles estão esquecendo, o decano, que se tem 780 milhões hoje para ser gasto, esse empréstimo que a população vai ter que pagar, a Priscila TJ, a doutora Cristina, quem faz parte da CCJ sabe disso. Eu tive, a pedido do secretário Alessandro Melo, pedido de retirar uma emenda, porque essa emenda que eu coloquei naquele empréstimo, decano, era justamente para contemplar o Posto Saúde do Riviera e o Campo do Riviera. Esses dois estão lá, né, esperando ainda. Eu acredito ainda que o prefeito vai concluir, mas eu acho que não pode negociar isso numa votação, coisa que foi acordada, que já foi acordado lá atrás, não pode ser penalizado agora novamente por uma atitude. Sinto muito, lamentável, acredito, estaremos andando lado a lado com o prefeito de Resende, porque o DEM é fiel aliado, o Caiado já pediu isso para a gente andar com o prefeito de Resende, mas eu quero saber... Concluindo, excelência. Eu quero saber do líder da bancada do DEM, Paulo Magalhães, como é que eu vou pedir voto para o Willis Resende? Nós vamos andar junto. O Ronaldo Caiado pediu isso para nós. Vamos andar, já falei, vou andar. Não tem duas palavras. E quando eu me posiciono, decano, você sabe que eu sou firme. Né? Então, como é que eu vou pedir voto, que eu vou chegar nessas obras e estão paradas? Como eu vou convencer aqueles simpatizantes, dona Luzanda, que me acompanham dentro do conselho, que o Willis é bom para a comunidade, se aquelas obras que eu tenho para mostrar para o povo estão paradas? Me explica, qual a mágica que eu vou fazer? Então, deixar isso aqui em ata, para que depois, não vindo o resultado, as pessoas não quiserem acompanhar, não é culpa minha. Eu acho que eu irei andar, está aqui, estou dizendo, andar lado a lado, mas que ele pudesse facilitar. Né? Senhores, encerrada a sessão, pauta esgotada. Tenham todos uma boa tarde. Senhores, o mundo lá fora está vibrante. Declaro encerrado e convoco outra manhã para o período regimental. Jacaré, amanhã eu faço requerimento.